A Shonen Jump continua apresentando surpresas quase que toda a semana, com algumas posições de alguns mangás, com algumas surpresas. E enfim, eu vou falar aqui sobre essa semana sobre alguns mangás que tinham algumas expectativas, mas parece que não vão suprir essas expectativas e vão se dar bem mal. Enquanto outros mangás estão começando a crescer, tiveram algumas posições boas, e tudo isso eu vou falar nessa edição, nesse vídeo. Hello galera, eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo onde estarei analisando a edição 29 da Shonen Jump. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Estamos querendo bater 1000 inscritos, então tá bem pertinho. Então já faz essa parte pra gente chegar a isso ainda esse ano. Enfim, vamos lá para essa análise. Na capa da edição dessa semana tivemos um novo mangá, que foi o Asumi Kakeru, do mesmo autor de Rumaru Zumou. É mais um mangá de esporte aí, de boxe também, incrível, né, que faz um tempinho que não tinha mangás de esportes e logo de cara tivemos dois mangás do mesmo esporte, né. Então, mais uma obra aí que vamos ver se vai dar certo, né, pelo menos. Páginas coloridas tivemos para o mangá Mashle, que tá se aproximando cada vez mais do seu final, para o mangá Mission Yozakura Family e também para o mangá Boku to Boku, que foi aí o anúncio de, se eu não me engano, o filme dele que vai ter. Mangás ausentes tivemos o One Piece, que vai ficar ainda mais 3 semanas ausentes, e para os mangás não ranqueados tivemos o mangá Noe Divine, que ainda não é ranqueado, somente na semana que vem a gente vai ver como é que esse mangá vai estrear. Não tô com muitas expectativas, mas vai que alguma coisa boa sobre ele aconteça, né? Pelo menos nessas primeiras toques dele. Também o mangá do Retry é um mangá que ainda não é ranqueado. Os hiatos são os mesmos: Hunter x Hunter, Burn the Witch e Holy Dragon. Então, falado isso, vamos para os mangás que tiveram ranqueados nas toques. Serão 14 mangás ranqueados essa semana. E na última posição, o mangá Tenmaku Cinema, que foi uma grande decepção. Não pela sua história, porque sinceramente eu tô gostando bastante o progresso da história, né? Eu já cheguei a falar isso, que o início eu não gostei tanto e agora eu tô gostando um pouco mais. E enfim, a obra vem melhorada bastante, mas não é o que os fãs estavam esperando. Que eles queriam mais a obra mais voltada para o Eit, assim como o Shokugeki no Soma, aparentemente, e com isso os leitores estão dropando bastante a obra, fazendo a obra se tornar um fracasso, o que é bem triste. Se esse mangá for cancelado, vai ser mais um que vai ser cancelado de uma forma injusta, na minha opinião. Teve alguns outros, como o PPP, teve Honomeru Shonen, agora em Mako Cinema, que apesar de não ser uma grande obra assim, em quesito roteiro, história e tudo mais, pelo menos na minha opinião, né, eu acho que esse mangá ser cancelado por esses motivos vai ser uma grande injustiça, mas é assim que o mercado funciona, infelizmente. Mas por enquanto ele ainda tá aí na revista e vamos ver se ele consegue reverter essa situação. Para a 12ª posição foi o Fabricant Zen, que esse aqui eu acho que é certeza, acho não, tenho praticamente certeza que ele não vai conseguir sobreviver, ele vai sim ser cancelado, não tem nem muito o que falar sobre ele. O mangá tá desenvolvendo aí seus momentos finais aparentemente, e logo vai se encerrar, dando lugar a um outro mangá. Não sei se vai ser nessa leva ainda, provavelmente não, porque vai estrear já o outro mangá na semana que vem, então provavelmente vai ser só na próxima leva. Então, por enquanto, ele ainda tá na revista, mas não vai durar tanto assim. Já tá praticamente com os dias contados. E fechando essas 3 últimas posições, tivemos o Ikinoseki no Taizai, que é um mangá que praticamente também já tá começando a se encaminhar. Logicamente não tem nada garantido ainda, mas a popularidade dele vem caindo bastante. Eu acho que essas 3 últimas posições é praticamente já desenhado com você os próximos cancelamentos. Logicamente nada confirmado ainda, mas é algo que eu venho notado: popularidades baixas, vendas baixas, e tudo vem muito baixo. Então tá tudo sendo desenhado para esses 3 mangás se encerrarem. Por enquanto nada de oficial foi falado. Por enquanto não temos nem nada que a Jump divulgou com respeito a cancelamentos e nem tudo mais. Mas a gente percebe que, por exemplo, Ikinoseki no Taizai, ele vem perdido muita popularidade. As vendas não foram tão boas, apesar de que também não foram tão ruins, não teve queda tão grande. Mas ele, que no volume 1 ultrapassou até a Kanbanashi, eu acho que ele não vai conseguir mais esse feito nesse volume 2. Se ele conseguir, beleza, mas eu acho que não vai conseguir. E para a 11ª posição foi o mangá Undead Luck. Não tenho muito o que falar sobre ele. Ele não corre riscos de cancelamentos, que a Jump com certeza está querendo investir nele com respeito à popularidade. Principalmente o anime está chegando, e eu acho que esse anime serve exatamente para a Jump tentar dar mais uma chance para o mangá se popularizar. Espero que isso realmente aconteça, e eu acho que tem sim o potencial para o mangá crescer, aumentar a sua popularidade com o anime chegando, se tiver uma boa adaptação, né?
Eu acho que pode sim dar certo, mas por enquanto o mangá ainda tá nessa margem aí, mais intermediária, posições mais intermediárias. Mas se der certo, eu acho que daqui pra frente o mangá vai começar a receber posições altas, vai começar a ficar na parte de cima das toques quase toda semana. Eu acho que ele tem potencial para isso, mas achar não quer dizer nada. Vamos ter que esperar realmente o que vai acontecer exatamente com o tempo, quando o anime sair, como é que vai ficar a popularidade da obra. E para a 10ª posição foi o mangá Angou Gakuen no Iroha, que sinceramente eu não esperava que o mangá ainda permanecesse nessas zonas intermediárias. Eu acho que pelas posições que ele já tinha recebido alguns tempos atrás, posições baixas, ele poderia ser um mangá que poderia não dar certo, mas foi exatamente o contrário. Talvez um dos pontos que isso tenha acontecido foi que essa nova leva que chegou não deu tanto certo. Tem, por exemplo, tem o Temaku Cinema, mas alguns outros como Fabricante Sen, que não sei quem não Taizai, eu acho que são mangás que acabaram não dando tão certo, aparentemente, né? Acho que não sei quem não Taizai desses que eu citei é o que mais tá dando certo, mas ainda assim sofre alguns problemas. Mas existem outros que também podem correr risco, como praticamente essa nova leva toda, que tem o Temaku Cinema, tem o Nue Divine, do Retry e o Kill Blue, que são mangás que não caíram tanto no gosto do público, aparentemente. O Kill Blue tá, aparentemente, nesses últimos capítulos, recebendo até bons elogios, mas nada confirma que o mangá pode dar certo. Por enquanto, a gente pode fazer só esperar um tempo. Essa primeira toque dele daqui a pouco vai chegar. Ele ficou pelo menos na parte mais alta, um pouco mais intermediária, daqui a pouco eu chego nele. Mas os outros mangás não deram tão certo, aparentemente. Mesmo não tendo estreado na Toque, já tem muitos comentários negativos com respeito a ela. Então isso provavelmente meio que salvou o Sci-Fi Academy, o Angou Gakuen, de quem sabe até ficar nas posições baixas nessas últimas semanas. Mas com o cancelamento chegando, essa nova leva chegando, se ele permanecer com essa popularidade assim, eu acho que ele pode sim ficar nas últimas posições com o tempo. Mas por enquanto, ele tá aí sobrevivendo. Na 9ª posição tivemos o mangá Witwatch, que não tenho muito o que falar sobre ele. Ele continua tendo um bom desenvolvimento, ele continua mantendo uma boa proposta. E se eu acho ainda que ele tem um bom potencial a crescer mais com o tempo. O mangá, esse volume atual, ele apesar de não ter estreado tão bem, ele continua ainda assim tendo as vendas melhorando ainda com o tempo, né? Com essa segunda semana que inclusive eu vou falar no vídeo de vendas essa semana, ele até que vendeu até bem. Então o Witwatch ele continua ainda assim com uma boa popularidade, né, e tem tudo para ainda mais. E resto, não tenho muito o que falar sobre ele. Já para a 8ª posição foi o mangá Delusive Samurai, outro mangá que eu não tenho muito o que falar sobre ele, como sempre. Ele não apresenta algo tão novo, não apresenta tantas novidades, então nunca tenho nada para falar sobre ele. No mais, a gente só vai esperar mesmo o anime que tá chegando, a popularidade que ainda continua a mesma, as vendas que também continuam a mesma. Inclusive, esse volume atual ele não vendeu tanto quanto alguns outros volumes, e pode ser algum sinal bem negativo. Espero que não, e que com o tempo, as próximas semanas, ele consiga vender um pouco melhor e consiga compensar as vendas que ele não vendeu tanto nessa semana de estreia, que é o volume 11 dele, que tá vendendo. De resto, vamos torcer e esperar pelo sucesso maior ainda para o mangá Delusive Samurai. Para a 7ª posição foi o mangá Kill Blue, que apesar de já estar no capítulo 9, esse foi a primeira toque dele. Semana passada ele recebeu páginas coloridas, então não estreou na toque. Mas essa estreia foi até boa. Logicamente é só a primeira toque, a gente tem que ainda analisar as próximas semanas. Daqui umas 3, 4, 5 semanas a gente pelo menos tem uma ideia de como é que tá o nível de popularidade dele, como é que o mangá vai se comportar aí nas toques. Mas por enquanto não tenho muito o que analisar sobre ele, mas foi uma estreia boa. Pode ser que o mangá dê certo, né? Mas nada é confirmado ainda a gente analisar certamente sobre isso. Mas que o Blue pelo menos deve mostrar melhor que Temaku Cinema, né? Para a 6ª posição tivemos o mangá Black Clover, que finalmente depois de um tempo ele voltou aí a ficar uma posição mais alta. Logicamente ele, semana passada, ele recebeu uma posição um pouco melhor, mas ele veio com uma sequência bem ruim. E isso me levantou algumas questões de que talvez a Jump já não liga tanto pro mangá quanto antes. Logicamente, ele ainda continua sendo um mangá importante, mas ele perdeu muita popularidade com o tempo. Então eu acho que as prioridades da Jump já tá nos mangás dessa nova geração que tá chegando, que é Sakamoto, que é o Nohako, que a Kanbanashi e esses outros mangás aí, que eu acho que são mangás que, por serem iniciantes, eles têm potencial para crescer mais e se tornar esses novos pilares do futuro. Black Clover já é um mangá que já está encerrando
Então, um mangá aqui encerrando, e ainda mais com um mangá que tá perdendo popularidade, eu acho que em um certo ponto faz até sentido ele não ser ter a atenção principal. Mas mesmo assim, eu acho que ele receber posições lá pro fundo, jogar lá pro fundo da Tóquio, eu acho que não foi algo tão bom, né? Mas de qualquer forma, Black Clover recebeu uma posição melhor essa semana e provavelmente nas próximas semanas ele vai receber posições mais intermediárias, como normalmente ele fica. Se for para ele receber uma posição baixa, que seja pelo menos em vez em quando ou quase nunca. Mas Black Clover eu acho que não é um mangá que merece ficar nas últimas posições. De resto, vamos torcer mais pelo sucesso, inclusive o volume 35 tá vendendo e ainda assim continua não tendo as vendas tão boas quanto eu esperava. Na quinta posição tivemos Sakamoto Days, que ainda continua crescendo muito. É, na minha opinião, um dos mangás dentre esses novatos que tem o maior potencial de se tornar um grande pilar da Jump no futuro. Atualmente ele está construindo seu sucesso ainda, ele está se tornando ainda, tentando se tornar ainda um mangá de potencial, apesar de já ter uma popularidade boa, ele ainda tem muito que crescer na minha opinião. Mas sim, eu vejo ele no futuro se tornando um grande pilar na revista. Mas vamos esperar a Jump promover e dar bem mais atenção para esse mangá. Bora esperar mais sobre Sakamoto Days, que tem muita coisa para entregar ainda depois de sucesso. Na quarta posição tivemos Jujutsu Kaisen, que por ser um mangá de mais importância na revista na atualidade, não o mais importante, mas um dos mais importantes, né? Ele vende bem, ele tem uma boa popularidade, vendeu bastante depois que terminou a primeira temporada com o tempo, né? Mas provavelmente ele vai voltar a crescer com o lançamento da segunda temporada do anime. E vai crescer cada vez mais. É um mangá extremamente importante. Provavelmente daqui a algum tempo ele vai começar a chegar ao seu final, chegar a se aproximar do seu final. Mas enquanto o mangá estiver em publicação, ele ainda vai ser um mangá de bastante importância na revista. Por isso ele sempre recebe ótimas posições. Como sempre, vamos continuar acompanhando esse sucesso ainda mais de Jujutsu. O que eu espero é que, como eu já falei, é que ele cresça mais com a segunda temporada do anime. Entrando então no nosso top 3, tivemos o mangá Ao no Haku, que também é um mangá que tem bastante potencial para crescer. Ele está recebendo bastante posições altas nessas últimas semanas, logicamente por conta do momento do mangá que ele está. Então é uma ótima forma para a Jump mesmo divulgar o mangá e, aproveitando um ótimo momento da obra que tá, chamar mais a atenção dos leitores, crescer ainda mais. Então é um ótimo momento para a Jump divulgar o mangá e tá dando super certo. Eu acho que ele tem um bom potencial para crescer mais, por ser uma obra já voltada por romance e tudo mais. Eu não vejo ele se tornando um mangá importante, no caso, um dos pilares principais. Mas ele tem sim a sua importância, ele tem sim um bom sucesso e eu vejo ele se tornando sim um mangá bem popular no futuro. Logicamente, né, se ele durar mais um tempo, eu acho que tem ainda bastante coisa para acontecer na obra, mas por enquanto a obra está se desenvolvendo aos poucos, está crescendo aos poucos, mas ainda vejo o mangá se tornando um grande no futuro. Daqui a algum tempo vai lançar o volume 11 e a gente vai estar acompanhando mais sobre ele. Inclusive, se vocês quiserem saber o que aconteceu no volume 1, eu fiz um vídeo resumindo o volume 1 todinho e vai sair daqui a algum tempinho, né, daqui a alguns dias, não sei exatamente quando, o resumo aí do volume 2. Então já fique aí esperando e aguardando no canal. E para a segunda posição tivemos o mangá Boku no Hero, que vem recebendo capítulos bem curtos. Então isso mostra que o autor já não está conseguindo nem sequer fazer tanto assim nos seus capítulos. Ele dá muitas pausas e quando sai um capítulo novo, o capítulo é bem curto. Sinceramente, não sei como é que o autor ainda não se tocou que isso está sendo ruim tanto para ele quanto para os leitores. E muitos leitores estão se queixando por conta disso. E o autor está acabando com a sua saúde por conta disso. Não está sendo bom, sinceramente, na minha opinião, para nenhum dos lados. Então, ou uma coisa ou outra, eu acho que ele poderia ao menos dar uma pausa, que eu acho que é o essencial. Porque assim ele ajuda tanto ele quanto os fãs da obra. E, logicamente, os fãs não vão desistir e esquecer a obra o tempo que ele tiver parado. O Hunter x Hunter tá aí há anos em ato e os leitores continuam ainda arduamente esperando. Logicamente, comparar Boku no Hero com Hunter x Hunter é duas coisas diferentes. Mas eu acho que sim, os fãs eles não vão desistir da obra simplesmente porque o autor ele parou por uns 3 ou 4 meses. Então é isso, né? Eu acho que o ponto seria esse. Mas o autor ele quer continuar seguindo do jeito dele. Eu não sou ninguém, né, pra falar sobre isso. Mas, enfim, a obra tá continuando aí nos seus últimos desenvolvimentos. E para a primeira posição tivemos Akane Banashi. Vem se popularizado bem, está num momento bem importante, assim como o Ao no Haku. Ele está recebendo posições bem altas exatamente pelo momento. Eu não sei exatamente o que aconteceu nesse capítulo, se essa primeira posição foi exatamente por conta de um momento importante no capítulo. Quem está lendo aí atualmente vai me explicar direitinho. Eu ainda não li esse capítulo atual de Akane Banashi para entender, mas eu vou ler, né? Mas de qualquer forma, é uma obra que eu recomendo muito e
vem tido um ótimo sucesso. Tem sim tudo para ser um grande potencial no futuro. Por enquanto ele não é um mangá que está construindo aí o seu sucesso. De qualquer forma, para a edição 30 teremos a capa da revista, o outro novo mangá, Ice Red Gill, alguma coisa assim do tipo, não sei pronunciar direito. Além das páginas coloridas para Deluzio Samurai, Aonohaka e Asumi Kakeru. Bora continuar acompanhando o mangá e comente aí o que você achou da toca dessa semana. O que vocês também esperam desse novo mangá Asumi Kakeru. Comente aí, sem dar spoiler logicamente, né? Eu ainda não cheguei a ler o capítulo, vou lendo essa semana para tirar minhas conclusões. Quem sabe fazer um vídeo de primeiras impressões aqui no canal. Mas comente aí o que você achou, se você acha que pelo esse primeiro capítulo ele pelo menos mostrou um potencial. Quero saber a opinião de vocês. Enfim, o vídeo é mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, a gente está se vendo no próximo vídeo.